Se você pula o café da manhã e come só 1 ou 2 da tarde, ficará com fome e comerá mais à noite, prolongando-se até as 9 ou 10. É o oposto do que queremos. Mas ainda mantém aquela janela, 16 horas sem comer. Certo. Você diz que o horário das refeições é mais importante que o tempo de jejum. Existem vantagens em ambos os métodos. Sim. Apenas por restringir a alimentação a certos horários, mesmo fazendo isso de forma moderada, existem vantagens em não ter uma restrição de tempo, mas há vantagens adicionais ao optar por pular o jantar. E isso foi, na verdade, experimentado pelo Exército dos Estados Unidos. O Exército fez os primeiros experimentos onde eles deram a pessoas refeições de 2.000 calorias. Uma única refeição de 2.000 calorias, a mesma refeição exata, ou como café da manhã, e jejuaram pelo resto do dia, ou como jantar. Eles encontraram diferenças notáveis. A mesma comida exata, as mesmas calorias, diferentes quantidades de gordura corporal, diferentes implicações metabólicas dessa única mudança. Isso é por causa da cronobiologia, o impacto notável que nossos ritmos circadianos têm em nossa biologia. Geralmente só pensamos nos nossos ritmos circadianos quando estamos com jet lag, como se fosse a única vez que pensamos em nossos corpos. Mas isso é apenas uma manifestação de um processo biológico realmente profundo, nossa bioquímica, nossas enzimas, tudo funciona nesse ciclo. Então isso realmente importa. Existe uma literatura realmente devastadora sobre suicídios por pesticidas na Índia. Essa é uma forma comum das pessoas cometerem suicídio, mas importa se sobrevivem, se o fazem pela manhã ou à noite, porque o corpo está mais preparado para lidar com isso pela manhã, mais capaz de desintoxicar por causa dos nossos ritmos circadianos, é muito mais provável sobreviver a uma tentativa de envenenamento. E isso sugere o quão poderosos são nossos ritmos circadianos. Realmente fascinante. Eu me aprofundei nisso no meu livro Como Não Fazer Dieta, onde eu estava falando sobre perda de peso e essa área toda. Nunca aprendi sobre isso na faculdade de medicina. Agora, para quem não sabe, o que é o ritmo circadiano e o que precisamos saber para otimizar nossa vida. Ok. Nosso ritmo circadiano é um tipo de ciclo diário, quase de 24 horas que ocorre. Portanto, mesmo em um bunker com iluminação constante, seu corpo mantém esse ciclo. Até sem pistas externas, relógio ou noção de que horas são. Você começará a sentir sono mais ou menos no mesmo horário que normalmente sente. Acordará aproximadamente no mesmo horário em que normalmente acorda. Mas nesse tipo particular de ambiente controlado, você pode fazer experimentos laboratoriais com pessoas onde é como se dissessem: bem, e se te colocássemos em um ciclo de 27 horas? Então nós acendemos as luzes, certo? Mas aí nós esticamos isso um pouco e isso bagunça completamente as pessoas. Uau! Isso realmente compromete nossa biologia. Fomos feitos para isso, mas de repente, isso acaba sendo interrompido. Foram esses tipos de experimentos que verdadeiramente revelaram o poder disso. O que observamos é que nós... Veja esses trabalhadores trabalhando em turnos noturnos. Certo? Bem, se você trabalha só à noite, isso já é problemático, mas são as pessoas que mudam, então elas atuam no período noturno. Como os residentes na educação médica pós-graduada, que fazem plantões no hospital de noite e depois durante o dia, é bem difícil, semelhante a uma jornada dupla. Pode haver várias razões para quem faz esse tipo de trabalho viver vidas significativamente mais curtas. Quem é forçado a fazer esses tipos de trabalho e que tipo disponível de assistência médica eles têm? Status social, econômico. Existem muitas outras coisas que podem influenciar isso. Mas eles realmente acreditam que essa desregulação do ritmo circadiano tem implicações sérias. Se você pudesse planejar o dia perfeito e a quantidade perfeita de proteínas, calorias, consumo, sono, Sim. janela de jejum intermitente, entre outros métodos. Para alguém como eu, que tenho 104 quilos e 40 anos, isso faz diferença. Como ex-atleta, eu treino muito intensamente. Estou na academia levantando peso 4 ou 5 dias por semana, fazendo cardio, correndo um pouco e andando bastante, mas também tenho um estilo de vida muito agitado. Às vezes até viajo. Qual seria o ideal, se possível, para eu viver mais tempo, continuar permanecendo atlético, forte, extremamente saudável e sempre me sentindo bem? Então eu falei sobre a primeira metade do livro Como Não Morrer, mas não queria que ele fosse apenas um livro de referência. Eu queria que fosse um guia prático do supermercado para tomar essas decisões práticas no dia a dia. E isso se tornou a segunda metade do livro, que centraliza minhas recomendações em torno de uma dúzia de checklist que inclui os alimentos e hábitos mais saudáveis. Eu incentivo as pessoas a incorporar isso em sua rotina diária
e está disponível em um aplicativo gratuito. Todo o meu trabalho está disponível gratuitamente no aplicativo diário do Dr. Gregor para iPhone e Android. E é basicamente isso, para inspirar as pessoas a incluírem, então, os alimentos. Coisas para fazer. 12 coisas todos os dias. 90 minutos de exercícios moderados ou 45 minutos de intensos diariamente. Quanto beber? Então quero que as pessoas consumam diariamente vegetais de folhas escuras e verdes, os tipos mais saudáveis. Quero que as pessoas comam frutas vermelhas diariamente, os tipos mais saudáveis, uma colher de sopa de linhaça moída, um quarto de colher de chá de cúrcuma e possam seguir a lista para inspirar-se a pensar. Podem monitorar o progresso e transformar em um jogo, olhando para a estrada. Não estou nem alcançando, tenho sorte se atinjo a metade, mas é um tipo de aspiração. Se você realmente tivesse controle sobre seu ambiente, essas são realmente as coisas que queremos incluir na rotina diária de alguém. Quais são os 5 alimentos essenciais para comer diariamente e viver mais? Ok. Em termos de alimentos anti-idade, esse estudo de carga global de doença que mencionei antes novamente, a maior análise sistêmica financiada pela Fundação Bill and Melinda Gates, descobriu que o alimento associado ao maior ganho esperado na expectativa de vida são as leguminosas. Estes feijões, ervilhas, grão de bico, lentilhas. Se tem uma coisa que podemos fazer, é aumentar nosso consumo de feijões, ou sopa de lentilha, ou hummus. E pensamos que é porque eles são as fontes mais concentradas de prebióticos, o amido resistente e fibra alimentar que alimenta as boas bactérias no nosso intestino. E isso tem implicações. Atua em diminuir a inflamação, melhorar nossa imunidade, melhorar a força muscular, qualidade do músculo, massa muscular em indivíduos frágeis, tudo isso apenas mudando o nosso microbioma. De fato, você pode fazer esses chamados estudos de transplante fecal, onde você transfere cocô saudável para um doente, é loucura. Na verdade, mudam sua biologia para algo incrível. É absolutamente impressionante. Mas é assim que podemos provar causa e efeito, porque bem, se você alimenta alguém com uma dieta saudável, como saber se as bactérias do intestino têm algo a ver com isso? Assim, podemos controlar isso. Você pode fazer isso de forma a tornar os camundongos mais aptos, menos aptos, dando-lhes fezes saudáveis. Fezes saudáveis de um camundongo que faz exercícios, de um camundongo maratonista ou de um super camundongo versus o gene do camundongo frágil, realmente muda. Eles estão comendo o mesmo, fazendo exatamente o mesmo, mas apenas têm uma composição fecal diferente. E como você consegue essas boas bactérias intestinais? Você os alimenta com a comida certa e são os prebióticos. O que as boas bactérias intestinais comem? Muita gente pensa em probióticos. Eles pensam nas próprias bactérias, o acidófilos, o bifidobacterium, que são as boas bactérias intestinais. Mas se você só tomar esses comprimidos, a razão pela qual você não tem essas boas bactérias em primeiro lugar é porque você não está alimentando-as bem. Então, você pode tentar povoar seu intestino com quantas boas bactérias quiser. Elas vão morrer se você continuar a privá-las de alimento, continuar a privar o microbiano. Enquanto que se você comer os alimentos certos, essas boas bactérias intestinais, que se alimentam de fibras, se multiplicarão e, por conta própria, farão todo o trabalho por você. E esse trabalho está criando os chamados pós-bióticos, que são seus subprodutos do metabolismo microbiano desses bons alimentos, como o butirato. Eles podem ser absorvidos pela parede do cólon para a nossa corrente sanguínea, circular por todo o nosso corpo, até mesmo atravessar a barreira hematoencefálica e ter efeitos em nossa saúde mental, em nossa imunidade, diminuir drasticamente a inflamação. Você pode prevenir ataques de asma apenas alimentando as pessoas com alguns feijões. Ou seja, isso é absolutamente notável. Então, os legumes têm prebióticos? Eles têm prebióticos, por isso pensamos na comida. Leguminosas são a principal fonte de proteína de todas as zonas azuis documentadas. É daí que vem a maior parte de sua proteína de alguma leguminosa, como ervilhas marrons ou feijões pretos na Costa Rica ou alimentos de soja em Okinawa, mas é sempre focado não apenas em ser a base de plantas em geral, mas também em uma fonte proteica vegetal, as leguminosas. Então, feijões. Devemos pensar, burrito de feijão, Chile. Como incluir feijões na dieta diária? Isso faz parte da dose diária. Comi feijões hoje? Posso adicioná-los à salada ou em um prato de massa? É simples, use uma lata de feijão sem sal. Abra em 2 segundos. Sempre mantenha uma lata de feijões na geladeira. Você pode simplesmente jogar uma colherada em qualquer coisa. De fato, alguém em uma palestra era como: eu amasso feijões brancos na minha aveia. Eu pensei, nunca ouvi isso. Mas ele diz, não dá para sentir o gosto. Fui tipo, ok, sim, ótimo. O bom de um café da manhã saudável é que, independentemente do que faça pelo resto do dia, vai saber o que de doces está na mesa de seu colega ou que loja de donuts passará.
ou quais estresses te desviarão. Ao menos tenha uma boa base. Alimenta-se bem. Você nutre as boas bactérias do intestino. Bem, esse é o primeiro, leguminosas. Ok? Eles identificaram os 5 principais alimentos associados à maior longevidade no mundo. Agora, as leguminosas dominam em uma base por porção, mas na verdade, em uma comparação de grama por grama, as nozes estão associadas à maior longevidade comparadas a qualquer outro tipo de alimento existente na Terra. Quais as 3 melhores castanhas? Há realmente apenas um tipo que sai na frente, e são nozes. Veja, normalmente quando eu digo, por exemplo, coma legumes crucíferos ou algo assim, e eles perguntam qual é o melhor, eu digo, o que você preferir comer? Você gosta de brócolis? Coma brócolis. Você gosta de acelga chinesa? Coma. Olha, qualquer um que você conseguir consumir é isso. Mas com nozes, elas realmente saem na frente, e isso é porque possuem mais ômega 3 do que outras nozes. Elas têm mais antioxidantes do que outras castanhas. E são as únicas mostradas para melhorar agudamente a função arterial em questão de horas. De fato, no estudo Predimid, que é um grande ensaio controlado randomizado ao longo de anos com milhares de indivíduos, embora castanhas mistas certamente tenham reduzido as taxas de doenças cardiovasculares, foram as nozes que pareceram ser o ponto central. E nós queremos ter nozes não salgadas. Eu sei que elas não são tão deliciosas quanto as salgadas. Por que não salgadas? Em termos de fator de risco dietético para a morte, o excesso de sódio é o problema. Com sal é tão bom. Eu sei. Olha, estamos deixando de aproveitar leguminosas, certo? Porém, estamos ganhando demais. Há muitas coisas horríveis em nossa dieta: açúcar, gorduras trans, estresse. Mas a ingestão de sal é o principal fator de risco dietético para a morte no planeta Terra. A pior coisa da dieta humana. Mas há boas notícias. E quanto ao sal do Himalaia ou similar? Todos têm o mesmo teor. Eu sei. Sim. Mas isso é rosa. Isso vem do Himalaia. Isso é cor de arco-íris. Deve ter alguns minerais ou algo do tipo. Não, tudo isso é ruim. Bom, queremos manter abaixo de 1.500 miligramas por dia. Essa é a recomendação da American Heart Association. E para fazer isso, já que a maioria das pessoas diz que não adiciona muito sal, a maior parte da nossa ingestão de sódio vem de alimentos processados. 70% da ingestão de sódio não é o sal que adicionamos na cozinha ou na sala de jantar. Está nesses alimentos processados. Tudo que está numa caixa, numa embalagem, em qualquer coisa. Eles adicionam sal porque é barato para realçar o sabor. De fato, é por isso que eles adicionam aos feijões. Não é um conservante. Está na lata. É estéril. É porque eles querem fazer as coisas terem um bom sabor. É a maneira barata de fazer. Então você não consegue comer apenas um. Mas o problema é que o sódio aumenta o risco, não apenas de pressão alta, mas também de muitos outros problemas principais, como doenças renais e visão, e assim por diante. Ok, há 2 maneiras que podemos seguir. Então há muitos temperos sem sal por aí e incentivo as pessoas a explorar todo tipo de novidades. Frequentemente há temperos que ninguém nunca ouviu falar, como açafrão. Então explore todo o mundo lá fora e encontre sabores deliciosos. E a solução fácil é mudar para o substituto do sal, o sal de potássio. Ao invés de sal de sódio, cloreto de sódio. Mude para o sal de potássio. É cloreto de potássio. É apenas um mineral natural extraído do solo, assim como o cloreto de sódio. E há estudos de intervenção. Eu falo sobre um no livro, onde eles pegaram 5 cozinhas num lar de veteranos e randomizaram suas cozinhas para continuar salgando com sal normal na cozinha ou trocar por uma mistura 50-50 de sal normal e cloreto de sódio e cloreto de potássio. E houve uma queda tremenda de 40% nas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares em questão de anos no grupo que reduziu o sódio. Na verdade, a expectativa de vida aos 70 anos entre os 2 grupos era de 14 anos. Qual é? Isso significa que apenas mudando para o sal com meio teor de potássio, o qual você nem consegue perceber diferença no sabor, eles efetivamente se tornaram 10 anos mais jovens. Quando se trata do risco de morte prematura, não há desvantagem. Estou encorajando as pessoas a realmente tentarem mudar para o sal totalmente de potássio em vez de ir pela mistura 50-50. Mas aí você realmente percebe a diferença no sabor. Há uma amargura no sal de potássio que você não encontra de outra forma. É mais evidente em alguns alimentos do que em outros. Em alguns alimentos, você realmente não consegue perceber a diferença, mas quanto mais conseguirmos reduzir, melhor. Muitas pessoas falam sobre mentalidade. A mentalidade é incrivelmente importante. É sua psicologia. Mas eu acredito que, como seres humanos,
Temos mais 3 impérios internos que precisam ser otimizados e calibrados pouco a pouco todos os dias.